No dia de hoje eu vou estar conversando aqui com o senhor João Bueno, ele que está diretor ali do Lar São Vicente de Paulo, aqui na cidade de Iporá. Para quem não sabe, é uma casa, né, onde cuida ali de pessoas idosas. E nós vamos saber a realidade, né, do Lar São Vicente de Paulo. João Bueno, você que está lá agora como diretor, né, daquela instituição, como que é o funcionamento ali do Lar São Vicente de Paulo? Bem, olá pessoal, um abraço, né, a todos os nossos ouvintes, né, da cidade de Iporá, das nossas cidades vizinhas, e também o pessoal aí que acompanha, né, o Alto Cidade TV na nossa cidade e na nossa região. Enfim, o Lar São Vicente de Paulo já existe aí há quase 5 décadas, né, desde 77 já está funcionando. E o Lar São Vicente de Paulo, nós sabemos que ele sobrevive de doações, né, desde a época do Padre Viro, da Irmã Benigna, enfim, vem passando, né, o Lar São Vicente de Paulo essas décadas aí, e se encontra na responsabilidade hoje da Sociedade São Vicente de Paulo. Sociedade São Vicente de Paulo, que não foi criada, né, pela Igreja Católica, mas sim, nem por São Vicente de Paulo, mas sim por Antônio Frederico Ozanam, um jovem, né, um francês de 20 anos, estudante de medicina, que de repente, né, teve a ideia de criar essas casas, né, de caridade, onde faz a caridade, e teve essa ideia aí há cerca de 180 anos, e o Lar São Vicente de Paulo, né, hoje existe por causa de Antônio Frederico Ozanam, que criou e fundou a Sociedade São Vicente de Paulo. João Bueno, então quer dizer, a sua fala inicial, o Lar São Vicente de Paulo não é uma instituição mantida pela Igreja Católica como muitos pensam que é. Na verdade, o Lar São Vicente de Paulo, né, ele não pertence à Igreja Católica, ele pertence à Sociedade São Vicente de Paulo, a qual também não foi fundada, né, pela Igreja Católica. A Sociedade São Vicente de Paulo, né, foi criada, como eu já disse, por Antônio Frederico Ozanam, e hoje o Lar São Vicente de Paulo, ele é administrado pelos vicentinos, são 10 membros, né, da diretoria, todos vicentinos, que administra aquela entidade, né. Nós, vicentinos, né, somos praticantes da doutrina da Igreja Católica, né, somos companheiros aí dos nossos administradores, né, do nosso pároco, né, passa, padre, e os outros também são companheiros nossos, né. Algumas vezes a gente faz alguns eventos, como ocorreu em 2016, aí sim a gente tem aquela parceria com a Igreja Católica, mas o Lar São Vicente de Paulo, no dia a dia, não é mantido pela Igreja Católica. Então vou te apertar agora, então, se chegar alguém lá que não seja da Igreja Católica, que seja de outra religião, vocês recebem da mesma forma? Sim, sim, sim. A Sociedade São Vicente de Paulo, nós recebemos pessoas, né? Hoje nós temos lá evangélicos, né, espírita, católicos, ateus, pessoas que trabalham aí com espiritismo, pessoas que trabalham aí com os trabalhos mesmo, né? A gente recebe todos, né? Lá é sem distinção, somos todos iguais. Esse é o lado da Sociedade São Vicente de Paulo, acolher todas as pessoas sem distinção. As pessoas que gostam de fumar, elas continuam fumando, as que não gostam, não vai fumar. Então, a gente, né, acolhe qualquer pessoa, né? Aquelas pessoas de rua que talvez está abandonado, não tem família, a gente recebe e tem o maior cuidado e trata todo mundo sem distinção, tudo igual. Para nós, né, somos todos iguais. João Bueno, qual o critério que é utilizado para receber as pessoas ali no Lar São Vicente de Paulo? Por exemplo, se a pessoa tem alguém na sua casa, mas ela tem a família, tem um idoso, tem os filhos, mas aqueles filhos estão achando que eles já estão dando muito trabalho para eles, quer se livrar deles, vamos dizer assim. Aí leva lá para o Lar São Vicente, vocês recebem, ou tem um outro critério realmente das pessoas que são realmente necessitadas, pessoas que já não têm parentes, né? E como é mantido o Lar São Vicente de Paulo financeiramente? A gente acolhe, né, todas as pessoas, né, mas essas pessoas, né, muitas das vezes as pessoas pensam, a família abandonou o pai, o filho abandonou o pai, a nora e tal. Então, na verdade, são poucos esses casos, né, a maioria não tem filho, não tem parente,
né? Então, esses são casos isolados, né? Mas acontece, né? E hoje nós vivemos em um mundo assim globalizado, social, capitalista, né? Muito intenso capitalista hoje, que as mulheres, nós sabemos que hoje a renda familiar depende muito das mulheres, né? E às vezes e quem zela do idoso, né? Geralmente são as filhas, as noras, e essas filhas e as noras hoje, elas estão inseridas no mercado de trabalho, e às vezes, né? O idoso, elas têm essas famílias colocam o idoso, às vezes o idoso acha melhor lá no Lar São Vicente de Paulo, porque ali está inserido, né, com as pessoas da sua faixa etária, com os outros idosos, então ele não fica sozinho. Nós já tivemos casos hoje que a família levou o idoso lá para o Lar São Vicente de Paulo para reformar a sua residência. Reformou o quarto, reformou toda a casa, e quando ela foi buscar, ela falou, olha, eu acho que eu não vou, eu vou ficar por aqui mesmo, porque aqui eu estou mais inserido, aqui eu não fico sozinho, o café da manhã é na hora certa, o almoço na hora certa, o lanche, a janta, enfim, as medicações. Então eu penso assim, que às vezes, né, não desmerecendo a família, mas de repente o idoso ele fica mais à vontade, mais inserido, e é mais viável o idoso hoje em uma instituição de caridade. É claro que os laços familiares não tem funcionário, não tem diretoria, por mais que os nossos funcionários, as nossas diretorias, né, a gente trata muito bem os idosos, mas os laços familiares ninguém substitui, isso a gente não pode substituir, mas nós estamos lá para fazer o melhor, né? E sobre a questão financeira, é um problema assim, é um pouco complicado, porque nós sabemos que um salário mínimo hoje para zelar de um idoso é um pouco complicado. Geralmente, né, a família, enquanto o salário mínimo está dando para zelar do idoso, é uma realidade que a gente tem que falar a verdade, né? Às vezes, talvez o salário mínimo não dá mais para zelar do idoso, aí as pessoas pegam e colocam lá para nós. Geralmente, aí é onde que vem a outra parte da população, né? Aquelas pessoas que praticam caridade, que o Lar São Vicente de Paulo hoje nós vivemos, né? Sempre foi assim, e parece que vai continuar. Nós vivemos de doações, né? Um fazendeiro doa uma vaca, outro doa um porco, uma galinha. Os produtos de limpeza realmente todos sabem que é muito caro, alimentação. Então isso tudo é mantido pela sociedade, aquela sociedade que tem aquele amor no coração, aquelas pessoas que realmente faz a visita no local e realmente, né, acompanham o dia a dia, eles verem que realmente é uma necessidade muito grande, né? Então essa parte financeira aí é um pouco complicado, porque hoje nós servimos lá na faixa de 100 refeições diárias, né? Que não é fácil, 100 refeições diárias, né? Não é fácil, ali são consumidos mais ou menos 10 quilos de carne por dia, né? Então verdura é muito, então tudo é muito, você vai fazer lá, então um pouco a despesa também é muito grande, e é a população que, graças a Deus, sempre nos ajuda, né? Nós dependemos muito da população de Iporá, das nossas pastorais, enfim, todas aquelas pessoas que sempre têm um amor, né, um coração grande e que partilham com nós. Parte financeira. Então, a Prefeitura de Iporá, ela tem ajudado substancialmente ali o Lar São Vicente de Paulo, ou não tem? Olha, na verdade a Prefeitura de Iporá, desde a época do prefeito, do nosso saudoso José Antônio, a gente fez um convênio, não só o Lar São Vicente de Paulo, mas todas as nossas entidades. Na época foi R$ 1.000 que a Prefeitura passa por mês, né? Então, e esses R$ 1.000 persiste até hoje. Na época do seu Zé Antônio, o salário mínimo parece que era R$ 500 e dava 2 salários mínimos, né? E aí, com o passar dos anos, né, o R$ 1.000 já está praticamente um salário mínimo e vai se defasando, né? Então, o que a Prefeitura passa hoje para o Lar São Vicente de Paulo são R$ 1.000. Outra contradição também, que existe pessoas que acham que o Lar São Vicente de Paulo é mantido pela Prefeitura e pelo Estado. Na verdade, não é, né? O Estado hoje, ele passa R$ 1.250, que é da época do pão e leite, da época do Maguito Vilela, se eu não me engano, né? Então, e este ano, né, nós estamos aí
tentando renovar esse convênio, que o Estado ainda só passou um mês, esse 1.254. Você que está nos assistindo nesse momento, vá conhecer o Lar São Vicente de Paulo. Você que não conhece ainda, vá lá, converse com o João Bueno, converse com os outros funcionários que estão ali. Vocês vão ver que realmente é um lugar onde as pessoas são bem cuidadas, mas são pessoas que precisam também, né, de uma atenção, precisa de um carinho, precisa de trocar 2 dedos de prosa, como eles mesmos dizem. Né, que os familiares, muitos chegam, deixam ali e fica por isso mesmo. Você pode contribuir, se você não quiser contribuir financeiramente, às vezes você não pode, mas vá fazer uma visita, né, vai conhecer de perto a realidade ali do Lar São Vicente de Paulo. João Bueno, eu quero te agradecer muito por esse esclarecimento, por estar conosco aqui no canal Alta Cidade TV, né, trazendo ao nosso público, né, a verdade ali a respeito dessa instituição que muitos achavam que era da Igreja Católica, outros achavam que era mantida pelo Estado, mantida pela Prefeitura, mas é uma instituição que, na verdade, ela vive de ajuda da comunidade iporaense. Isso realmente é uma verdade, né? A vocês que estão aí nos assistindo, né? O Lar São Vicente de Paulo hoje depende de você. Como eu digo, aquelas pessoas, por exemplo, tem fazendeiro que ele doa uma vaca. Se você puder doar uma vaca, tudo bem. Mas tem os nossos doadores que dão 1 quilo de carne, 1 quilo de tomate, produtos de limpeza, um sabonete. Eu penso assim, que cada um, nós temos que fazer a nossa parte, né? A nossa parte, eu acho que quem tem muito dá muito e quem tem pouco dá pouco. Essa é a nossa tese, né? Mas que eu convido a vocês que venham conhecer a nossa realidade, venham conversar com os nossos velhinhos, com os nossos funcionários. Muitas vezes a gente sai de lá, muitas vezes a gente vai visitar um Lar São Vicente de Paulo. Às vezes da gente passar alegria, são eles, a realidade, às vezes eles passam naquela energia positiva, porque eles estão ali, eles sabem que é a última morada deles, e às vezes, né, eles são felizes, né? Muitas vezes as pessoas acham que eles não são felizes, eles são felizes sim. Nós temos os grupos de pessoas que fazem o trabalho lá, é festa dançante, é churrasco, nós fazemos. Enfim, os vozinhos são felizes sim, mas isso depende de cada um de vocês, né? A sensibilidade de cada um. Eu penso que é muito importante, né, a contribuição de cada um. Não importa a quantidade, o importante é que o coração de vocês sentem, né, de ajudar a nossa entidade. Essa é a nossa tese. Nós sobrevivemos de doações, né? Então, nós estamos na mão aí das pessoas, das comunidades. Esse é o nosso objetivo, né, de priorizar a vida daqueles idosos, né? E só antes de finalizar, né, nós também hoje, né, o Lar São Vicente de Paulo não trabalha só com idosos, né? Já há algum tempo nós temos os nossos reeducandos, os nossos semiabertos, né? Nós temos uma parceria aí com o Ministério Público, com o Judiciário, com o CRES. São aquelas pessoas, né, que prestam serviço, né, de medidas socioeducativas lá no Lar São Vicente de Paulo. E realmente, né, aqueles adolescentes, a gente trabalha com eles, a gente aconselha eles também, né, a mudar de vida. E muitas vezes ele fica lá 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, e a gente percebe, né, que aquelas pessoas que precisam de se conscientizar, né, ele sai de lá do Lar São Vicente de Paulo, talvez outra pessoa, junto com os nossos funcionários, junto com os nossos velhinhos. Essas pessoas realmente, eles apegam nos velhinhos e quem sabe, muito deles eu tenho certeza que muda de vida. Então o Lar São Vicente de Paulo, além de contribuir com as nossas pessoas idosas, nós estamos contribuindo também com essas pessoas, dos nossos irmãos, com os semi-abertos, esse jovem, né, que muitas vezes, né, fica praticando os delitos aí nas ruas, né, talvez entra dentro das nossas casas, e eles estão lá, né, para se reeducar. E esse é um serviço também que muitas das vezes, né, nós praticamos. Então o Lar São Vicente de Paulo hoje eu falo que é uma empresa que vive de doações e faz um serviço muito importante, tanto para os idosos e tanto para a sociedade, né? Então essa é uma realidade do Lar São Vicente de Paulo hoje. Aí nós entrevistamos o Sr. João Bueno, que está diretor ali da Casa São Vicente de Paulo, né? Que é um lugar do idoso onde você vai conhecer. Curta o canal Alta Cidade TV, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Celso Henrique para o canal Alta Cidade TV.